Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês e hoje nós estamos trazendo para vocês um vídeo específico sobre uma das séries mais esperadas da Netflix esse ano, A Maldição da Mansão Bly. Nós assistimos com antecedência e eu posso dizer aqui para vocês que tem muita coisa para falar dela. Lembrando que esse vídeo aqui é sem spoilers, hein? Então você pode assistir tranquilamente mesmo se ainda não assistiu a série. E se já assistiu, vê se concorda comigo. E é aquilo que você já conhece, né? Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje tem vídeo da Maldição da Mansão Bly, né? Essa série muito esperada por muitos esse ano na Netflix. E olha só que maravilha, hoje você pode se tornar um membro do canal. Sim, entrar no nosso clube de canais, é só conferir nesse link que tá aqui embaixo na descrição, né? No primeiro link, ou nesse botão que tem escrito Seja Membro, beleza? Então se você puder ou quiser se tornar um membro aqui do canal e contribuir com tudo isso daqui, com todo esse projeto, você pode se tornar tranquilamente, beleza? Tem várias opções ali de valores, você pode escolher, enfim, dá uma olhada lá. Bom, precisamos lembrar aqui que ela é como se fosse a segunda temporada da série A Maldição da Residência Hill, que é uma série Netflix e antológica, ou seja, cada temporada tem uma história diferente. Por isso que você não precisa necessariamente assistir a primeira temporada para assistir essa segunda agora. Eles não continuam a história e elas não têm necessariamente uma ligação direta em relação ao enredo. O que temos de parecido são alguns atores da primeira temporada nessa também, só que com personagens diferentes. Mas já eu chego lá. O que você deve saber mesmo é que pode assistir tranquilamente A Maldição da Mansão Bly sem necessariamente ter assistido antes A Maldição da Residência Hill, beleza? E para conseguir situar tudo isso, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, vamos lá para a história que a série conta. Condado de Essex, 1898. Desempregada, uma jovem mulher começa a trabalhar em uma enorme e antiga mansão, cuidando de duas crianças aparentemente inocentes. À medida que os dias vão passando, os irmãos Flora e Miles apresentam um comportamento cada vez mais assustador. E é basicamente isso que eu quero falar por aqui, para não estragar muita coisa para vocês. A primeira coisa que você precisa saber sobre a série é que, diferente da Maldição da Residência Hill, ela tem o terror como pano de fundo em cima de um drama cheio de detalhes, que vão acontecendo e aparecendo conforme cada episódio vai sendo apresentado. Eu não sei se foi uma boa ideia por parte dos criadores, porque todo mundo que assistir vai esperar uma pegada mais de terror, assim como foi, por exemplo, a primeira temporada. E pessoal, é inevitável comparar, porque são séries contínuas dos mesmos criadores e até com atores parecidos. Então, enfim, mesmo sendo uma série antológica, é a segunda temporada dessa outra série. Na primeira temporada, cada episódio tinha um momento específico que focava na tensão e você trancava tudo, sabe? A proposta era bem clara: ter uma história interessante, coesa, assustadora em vários pontos e que envolvesse toda uma família. Nessa nova temporada, nós já tínhamos ali um background, ou seja, já esperávamos um desenvolvimento parecido com o que foi a temporada anterior. E não que não tenha sido, porque se você for analisar, consegue ver uma ambientação muito coesa entre as duas temporadas, mas o foco no terror acaba sendo um pouco amenizado na nova série. Lógico que se você for um pouco cagão para esse tipo de gênero, assim como eu, vai sentir medo em alguns momentos importantes e levar alguns sustos de graça, porque eu, por exemplo, levo susto muito fácil, o Gustavo sabe disso. Além da própria tensão que é desenvolvida ali. Mas essa mesma tensão aí, em A Maldição da Residência Hill, né, que é a primeira temporada, é potencializada, sabe? Na Mansão Bly é mais amena. Não é necessariamente isso que faria uma temporada ser pior do que a outra, mas é questão de perspectiva e do que eles tinham apresentado antes, para você esperar algo na mesma vibe. E bom, diferente da temporada anterior, agora temos duas crianças como alguns dos protagonistas ali. Inclusive, eles estão muito bem nos papéis, principalmente a garotinha, né, a menininha que faz a personagem da Flora, vivida pela atriz Amelie B. Smith. Se essa menina continuar nos holofotes, tem tudo para ir muito longe ainda. Eles mostram algumas expressões faciais que fazem com que a gente acredite que de fato eles estão vivenciando aquilo. Parece muito real alguns momentos, e claro que merecem todo o crédito por isso. Temos também ali alguns atores que participaram da primeira temporada, lógico, com personagens diferentes, como eu já disse aqui, até porque é uma história diferente. Tem algumas surpresas ali, mas eu prefiro ficar nos três personagens que a série foca mais. Por exemplo, a atriz Vitória Pedretti, que interpreta a protagonista Dani, o Oliver Jackson Cohen, que é o Peter, e o famoso Henry Thomas, que faz o Henry Wingrave. E eu disse famoso porque, pra quem não sabe, ele é o mesmo ator que faz lá o
o Elliot no filme ET, o Extraterrestre, no início dos anos 80, sabe? O cara já cresceu, lógico, né? Passaram-se vários anos aí e ainda continua sendo um ótimo ator. Essa galera aí volta e cada um consegue cumprir seu papel. E na minha opinião, a que mais se destaca ali é a Vitória Pedretti, que inclusive consegue se destacar mais ainda do que na primeira temporada, né? A personagem dela é bem mais importante ali no contexto geral. E isso nós conseguimos ver claramente conforme os episódios vão passando. Teve uma dedicação intensa ali da menina e ela conseguiu construir uma personagem bem interessante. Já o Oliver eu prefiro na temporada anterior. Eu acho que o personagem dele era mais autêntico e chamava mais atenção por todos os problemas que passava. O Peter, que é o personagem dele agora, é um cara um pouco mais sério, mais enigmático, que até são características que podem ser construídas de uma maneira que chame muita atenção. Mas não sei se o desenvolvimento dele fez jus à ideia do que eles tinham. De qualquer jeito, o ator consegue entregar bem o que o personagem pede. E aí, o Henry Thomas faz um personagem bem diferente do que ele tinha na temporada anterior, por exemplo. E isso mostra, inclusive, a qualidade que ele ainda tem. Um cara que se destaca bastante, sabe? Poderia ser chamado para outras séries aí, outros filmes também. Aqui, nessa nova série, ele é um cara focado no trabalho e que sente pressão por várias situações que a própria série vai mostrando ao longo do tempo. E eu prefiro não falar muita coisa aqui para vocês terem a oportunidade de assistir tranquilamente. Sem spoilers. E olha só, ainda temos um elenco de apoio que acaba sendo muito importante para a trama também, envolvendo a atriz Tanya Miller, que interpreta a Hannah, que é a governanta ali da mansão, o Raul Colli, que faz o personagem Owen, que é o chefe de cozinha de lá, a Amélia Eve, que é a jardineira do lugar, além da Tahira Sheriff, que é a Rebecca, né, a antiga babá das crianças. Todos ali cumprindo os papéis e entregando o que a trama exigia dos personagens. É legal porque a cada episódio nós vamos vendo a importância que cada um tem ali e a história deles também. A gente consegue entender melhor, sabe? Cada personalidade fica muito bem explicada ali de início e com o passar do tempo a gente vai se apegando ainda mais a cada um deles e entendendo melhor as funções narrativas de cada um. A série resolveu separar alguns episódios para contar algumas histórias específicas e dar todo um contexto para aquilo que a gente está assistindo. Eu não acho que necessariamente uma história de terror precisa explicar muita coisa, principalmente quando envolve ali o sobrenatural, sabe? Nós podemos trabalhar com as nossas mentes e tentar deduzir o que aconteceu, porque no final não importa a origem, e sim como tudo isso fluiu no decorrer do tempo e como afetou os personagens que estamos acompanhando. São as histórias deles que nós queremos ver, né? Eles que foram apresentados pra gente ali como os personagens principais, essas que nós queremos ver. Mas como a série foca em dramas familiares para depois resultar em momentos de terror, essas questões precisam ser explicadas de uma forma melhor. Porque ali, como eu já disse, muitas vezes o terror acaba sendo secundário, um detalhe, sabe? E o resultado de outras coisas que eu não vou falar aqui para não entregar nada. Mas uma coisa que a série gosta de fazer é trabalhar ali com linhas temporais. Então você vai ter que ficar ligado quando assistir para não perder detalhes importantes. Ela trabalha muito com as questões de morte, inveja e como seus fantasmas, entre aspas, do passado podem continuar influenciando sua vida no presente e futuro. E que às vezes você precisa deixar de lado algumas coisas que você gosta para conseguir continuar evoluindo e seguindo em frente. Se eu for comparar as duas aqui, eu vou dizer que eu prefiro a primeira temporada, né? A Maldição da Residência Hill, por tudo que eu já disse, a proposta do terror e a história em si também. Mas a Maldição da Mansão Bly continua bem com o legado que a franquia trouxe, né, principalmente voltado à ambientação, que é bem parecida com a primeira temporada, e os próprios personagens cativantes que tem também. Eu acho que vale a pena conferir sim, principalmente se você gosta desse gênero, mas não vai achando que vai receber tudo aquilo que a primeira temporada te proporcionou não, beleza? Porque tem uma outra pegada ali, voltada ao drama, principalmente, com o terror como pano de fundo, como um detalhe que faz a diferença, né? É interessante ainda em assistir, mas não é a mesma coisa que a primeira temporada. Então você aí, por exemplo, que não assistiu a primeira temporada e vai assistir logo essa direto, né, a segunda, pode assistir de boa, tranquilamente, porque quem assistiu a primeira vai esperar alguma coisa parecida, e não é tão parecido assim, só algumas coisas, como eu já disse. Mas se você ainda não assistiu, é uma coisa nova pra você, então assiste lá que com certeza você vai gostar. Como eu já disse, né? Você tem que gostar do gênero de terror. E eu tenho que pelo menos citar aqui o figurino e a fotografia. Eles são muito condizentes com a época e nos coloca ali junto com o pessoal. Aquela tela esfumaçada, com cores frias e a escuridão te colocam na mesma ambientação da temporada anterior e não deixam nada a desejar em relação às grandes produções do cinema. Enfim, é uma série dramática com um pano de fundo de terror que, mesmo não sendo tão boa assim quanto a primeira temporada, na minha opinião, te instiga pelo fato da história ainda ser interessante
e ainda possuir ali alguns personagens carismáticos. Talvez seja uma série perfeitamente esplêndida. E você, hein? Diz aqui embaixo nos comentários o que você espera dela. E se você já assistiu, deixa a sua opinião também. Você concorda comigo? Vem aqui conversar comigo porque é sempre interessante, né? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque aqui no Holandês nós lançamos vídeos todos os dias, fazemos review, né, e análise de séries com uma certa frequência. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!